E aí, pessoal, tudo bem? A gente está nesse vídeo aqui de novo para voltar a falar sobre o Robot Framework e a gente vai falar agora sobre a API de Books. Nessa API de Books aí a gente vai fazer alguns testes nela. Diferente do vídeo anterior, eu já deixei pronto esses testes aqui e a gente vai falar sobre eles. Eu vou pegar e trazer alguns comentários por que eu escolhi eles, o que daria para fazer a mais, tudo mais. O outro vídeo ficou muito longo, eu achei que trazer aqui eles já mais prontos e a gente falar por partes aí ficaria mais interessante, tá? Antes de mais nada, vamos aqui no Fake API, só para a gente ver sobre o que é a API de Books, né? Então a gente vai chamar essa request aqui. Ele é um request de GET, né? Já que o Fake API isso é tudo GET. E a gente vai fazer um requerimento, vai fazer uma request aqui e vai pegar ID, título, autor, o gênero, imagem e qualquer outra e data de publicação e várias outras coisas aqui, tá? Lembrando que, como todas as APIs aqui do Faker API são dados randômicos, então fica um pouco difícil para a gente fazer alguma validação mais certa de, eu quero que seja entre tal data, eu quero que seja alguma coisa assim. O que a gente pode fazer é simular alguns tipos de validação, pensando, eu tenho um banco de dados enorme e eu quero ler todos os dados e validar, por exemplo, alguma data acima de alguma coisa que você queira, por exemplo, acima de 2015. Mas a gente vai falar sobre isso na hora que a gente entrar aqui dentro dos casos de teste, tá bom? Então vamos ver quais casos de teste sugerir. Beleza, ó, o primeiro aqui, ó, é o de quantidade de elementos, né? A gente já teve no vídeo anterior falando sobre o address, e o address a gente colocou um de validação de quantidade de elementos. Então a gente consegue fazer a mesma coisa para o books, tá? É basicamente um copy-paste, beleza? Então, mas o que que é o book? Vamos lá, então, se a gente entrar aqui no Get Livros, a gente então vai fazer um create session, vai colocar o alias, porque teve a criação aqui. Deixa eu ver. Não, é isso mesmo, ó. O create session, né, na verdade, ele é para criar a sessão, né? A gente vai colocar o alias aqui para. Esse é o nome da sessão, e é o URL base. Aí depois a gente vai fazer o get on session, e o que a gente vai mudar aqui é o URL, né? Que vai ser o traço books mais a quantidade. E a quantidade é um parâmetro que a gente está passando por aqui. É normal, igual a gente já viu no address, tá? E depois a gente vai logar essa resposta e dar um return aqui. E aí tá ok, se a gente olhar do address, é o exato mesmo código. Isso é até uma coisa pra gente, se a gente estiver pensando em refatorar isso aqui no futuro e ter uma função que valida quantidade genérica para cada um, dá para fazer isso, é bem interessante. Fica aí a sugestão para refatorar código, porque praticamente todas as outras endpoints vão ter isso aqui, tá bom? E depois a gente vai fazer a validação da data, né? Então a gente vai ler esse response que a gente recebeu aqui e vai validar a data. E como que a gente vai validar isso, né? Por esse response, a gente vai pegar o resto do JSON, né? Então a gente entra aqui em. Deixa eu deixar minha tela de lado assim. Então aqui, ó. Então eu só vou entrar aqui no total, ó. Eu entrando aqui no total, eu consigo pegar e validar. E o que me retornar nisso tem que ser igual à quantidade que foi passada aqui. Então, com isso a gente consegue validar a parte de quantidade, tá? É bem simples, igual o address que a gente já viu, a gente construiu passo a passo. Agora para a parte de validação de data, isso. É, a gente vai ter primeiro a parte de get livro, tranquilo, e depois a gente quer validar essa data aqui, ó, que está no publish. Como que a gente vai validar isso? A gente não vai conseguir fazer nessa função, falar assim, eu quero que seja, a gente até conseguiria, mas ia ter muita falha. Fala só, quero que seja datas de 2015. Eu quero que seja. Agora, se eu pegar e pensar assim, ó, eu quero datas acima de 2015. Aí dá pra gente pensar nisso aí.
Então, mas vamos ver, eu fiz um básico aqui e a partir disso dá para vocês pensarem em melhorar alguma coisa assim, se for o caso. Tá? Então a gente pode ver aqui, ó, que vai estar dentro do data e vai ser o publisher, tá? Então vamos aumentar agora isso aqui para a gente ver. Então, claro, eu coloquei dentro de um for, claro, porque se tiver dentro, se for mais do que um, né? Então vai ser uma lista de títulos, então de livros, então a gente vai precisar colocar dentro de um for. Aí, para a gente pegar essa variável, né, a gente pegou o getResponse, transformou no JSON, pegou a data, igual tá aqui, pegou o elemento, se for uma lista vai ser só o zero, se for mais de um vai ser o 1, 2, o 3, e pegou o publisher. Fazendo isso aí, a gente consegue dar um log no console dele para ver o que está mostrando. E aqui é onde está a mágica. Agora a gente, o que que eu fiz aqui? Vamos pegar e pelo menos separar o que que é o que que é ano, o que que é mês, o que que é dia. Que aí a gente consegue, por exemplo, ter todas as datas que estejam no ano de 2015. Então a gente consegue pegar, por exemplo, esses valores aqui, colocar numa lista e, né, a gente consegue fazer antes, né? A gente consegue fazer uma validação. É ano de 2015? Coloca, faz um append em alguma lista. Então daria para fazer isso, por exemplo. Mas aqui nesse caso só estou separando, tá? Então é um código bem simples. A gente vai usar um split string. O split string ele é do string, tá? Que é uma variável built. Então não tive que instalar nada. O que que isso aqui faz? Se eu pegar e dar um Ctrl, não, Ctrl clique não. Se eu deixar só o mouse aqui em cima, o que que ele vai falar, ó? Você tem que colocar a sua string, ou seja, o que você quer separar, e você tem que colocar qual que é o separador dele. Se o separador não for dado, então qualquer espaço vai ser um separador de string. Então, nesse caso, é possível que espaços consecutivos vão ser ignorados, tá? Beleza. E ele dá alguns exemplos aqui, mas tem na documentação também lá no Robot Framework, tá? Vocês podem pegar e ver certinho. Então, o que a gente está fazendo? Ele separa numa lista, então ele vai separar em vários elementos. Então, aqui a gente vai declarar uma lista, vai usar o split string, vai usar a informação que a gente quer usar, que é esse data, e o nosso separador, né? A gente consegue ver aqui que o separador são traços. Então, se a gente pegar e usar como separador traço, a gente vai conseguir pegar todas as palavras. Eu estou logando aqui, tá, o Word, só para a gente ver depois. E, e daí dessa forma eu tô separando, ó, 0, 1 e 2. A posição 0, 1 e 2 da lista vai ser o ano, o mês e o dia. E assim eu consigo retornar tudo aqui e ter esses valores prontos para serem usados. Então, com isso, você consegue usar agora para qualquer outra coisa, entendeu? Então, vamos executar agora para ver se está tudo certinho, se a gente pega algum erro ou alguma coisa do tipo, tá? O comando para executar esse daqui, tá? Eu deixei ele aqui em cima também. Ele está aqui em cima, não, aqui em cima. Então, vamos executar. O primeiro é validação de data, tá? Então, aqui ele me logou só um resultado, que era só um. Então, elemento zero. A data é 1979. Aqui tá a lista que ele me deu com os três elementos. E depois eu usei essa lista para escrever o nome. Então, ó, no dia 6 do mês um e ano 1979. E com isso a gente tem esses dados prontinhos para serem utilizados, tá? E aqui é só a validação da quantidade de elementos, ó, teve um. Agora, se eu pegar e aumentar isso aqui, vamos colocar 15 aqui, 15, eu acho que a limitação é mais que isso, né? Vamos salvar e vamos executar de novo, vamos ver o que ele vai trazer, só pra gente ver se vai estar tudo certo. E beleza, ó, trouxe aqui ó, os 15 resultados, veio uma lista bem maior. E aqui a gente tem todos os elementos, ó, desde o 0 até o 14. 14? Cadê o 14? 14. Então é isso. Agora
se vocês sabem aí como que eu faço para ler alguma data e utilizar ela para fazer alguma validação que eu posso fazer depois, né? Então, por hoje é só. Foi uma aula mais rápida em comparação à passada. Eu acho que fica um pouco melhor, fica mais direto assim, já entregar o código pronto. E claro que a gente consegue fazer bem mais, não sei se bem mais coisa, porque uma validação simples e como são dados aleatórios, né? Mas com isso você vai conseguir trabalhar com data de maneira mais fácil, né? Você vai conseguir ler ela, tratar ela e usar para outra coisa, tá? Por hoje é só e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, pessoal.